Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição. Olha só, essa lição aqui que nós começamos nesse mês, que é o livro de Êxodo, nós já estamos na lição 3. Então, olha só que interessante. E se você tem estudado, você já tem aprofundado o seu conhecimento sobre Êxodo. Então, é sempre importante que você estude diariamente. Quando você vir aqui assistir esse estudo, então é uma recapitulação do que você já estudou, ok? Então, olha só, se você não sabe do que faz parte essa lição aqui, ela faz parte da maior escola do mundo. Então, se você for em qualquer igreja adventista, sábado de manhã, agora nesse sábado e até finalizar essa lição aqui, você vai estudar esse conteúdo. Então, em todas as línguas, mas o mesmo conteúdo. Olha só que especial. Se você estuda aqui comigo, você faz parte dessa escola mundial. Que legal, né? Fazer parte de um grupo tão gigantesco assim. Vamos então para a nossa lição e antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, falarmos qualquer coisa aqui da lição, vamos fazer uma oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos mais uma vez a sua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que seja o nosso guia nesse estudo, para que tudo o que formos fazer aqui seja de acordo com a sua vontade. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Para você acompanhar esse estudo com mais qualidade, é importante que você tenha uma Bíblia em mãos, tá? A Bíblia deve ser a sua companheira quando nós formos estudar a Palavra de Deus. E aqui a nossa lição também, tá? Então, pegue lá na sua Bíblia o verso para memorizar, que está lá em Êxodo 5, versículos 1 e 2. Olha só o que diz. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Olha só, se você estava aqui conosco semana passada, você vai lembrar o quanto nós enfatizamos essa parte que Deus fala de meu povo. O cuidado que ele tinha por esse povo que às vezes não tinha muito contato com ele, mas ele amava esse povo. E aqui, outra coisa que a gente pode pontuar nesses dois versos que nós lemos é que Faraó pergunta quem é o Senhor, com um tom de autoridade e não querendo conhecer Deus. E lembrando que eles eram politeístas, né? Então eles conheciam muitos deuses. E ele não estava nem aí para o Deus de Israel, ok? Aqui a parte introdutória de sábado vai trazer um ponto muito interessante que pode ser a minha realidade ou a sua realidade. Olha só, muitos acreditam que seguir a Deus, eles vão só desfrutar de sucesso e ainda felicidade. E a gente sabe que a vida não é assim. Mesmo os momentos com Deus, quando você está com Deus, você passa por momentos difíceis. A diferença é que você tem paz. Às vezes surgem obstáculos e dificuldades. E aqui diz assim: isso pode ser frustrante e levantar questões complexas que nem sempre serão respondidas, infelizmente, né? Os que confiam em Deus enfrentarão provações. No entanto, quando perseveramos, Ele traz soluções em seus termos e no seu tempo. Os caminhos do Senhor muitas vezes entram em conflito com nossas expectativas de soluções imediatas, mas devemos confiar nele, independentemente das circunstâncias. Muitas vezes a gente atravessa situações tão difíceis que é difícil ver Deus naquela situação. Mas, como diz o verso, em tudo dai graças. Pode ser a situação mais difícil que você está passando, mas se você olhar com os olhos da fé, você vai ver muitas bênçãos nessa situação. É difícil falar assim, e você pode falar assim: Poxa, Gustavo, mas você não sabe o que eu estou passando. Pois é, eu não sei, mas eu também tenho as minhas dificuldades. E eu procuro ver Deus nelas. Então, fica esse conselho. Quanto mais você estudar a palavra de Deus, mais você vai ter aqueles olhos da fé, tá? Então, é mais importante que você estudar a lição diariamente, estude também a palavra de Deus. Ela tem histórias para todos os ramos da nossa vida. Então, se você está triste, tem salmo para isso. Se você está feliz, tem salmo para aquilo. Então, para todas as situações, todas as histórias da Bíblia podem se encaixar perfeitamente em alguma situação que você está vivendo. Então, por isso que eu digo, é importante nós estudarmos a palavra de Deus. O tema de estudo dessa semana é Moisés e a ordem de Deus para que Moisés conduza o povo para fora do Egito. Então nós vamos ver muitos milagres e ainda a voz do próprio Deus falando com Moisés, direcionando ele para o que ele devia fazer. Então a lição dessa semana está espetacular, ok? Vamos para a nossa parte de domingo, que diz assim: quem é o Senhor?
Então é a pergunta que justamente Faraó fez. Seguindo a ordem de Deus, Moisés deveria começar o processo de tirar o povo de Israel do Egito. Então vamos para a nossa Bíblia, vamos lá ler novamente Êxodo 5, versículos 1 e 2, que você já viu que é o nosso verso para memorizar, né? E diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Como eu disse anteriormente, Faraó e todos os egípcios eles eram politeístas. Quando ele pergunta quem é o Senhor, não é no sentido de saber quem era, mas sim no sentido de uma afronta a Deus. E quantas pessoas ao longo da história fizeram a mesma pergunta? Quem é o Senhor? No sentido de afronta. E isso é trágico, porque olha só o que diz João 17, versículo 3. João é o quarto livro do Novo Testamento, e é importante que você pegue aí para você ver esse verso, tá? Então, João 17, versículo 3 vai dizer o seguinte: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Faraó foi bem incisivo: não deixarei o povo ir. E olha só o que diz aqui. Não é surpreendente que muitos cristãos também ouviram essas mesmas palavras na Revolução Francesa, que aconteceu ali em 1789 e 1799? De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca se atreveu a se rebelar de forma mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Isso é ateísmo, e a nação representada pelo Egito, ou seja, a França, expressaria igual negação às reivindicações do Deus vivo, manifestando idêntico espírito de incredulidade e desafio. Olha, esse texto que a gente acabou de ler, como você pode ver na referência do texto na tela, foi do Grande Conflito, tá? Esse é um livro espetacular, e se você não leu ainda, leia esse texto, porque justamente esse capítulo que a gente leu, o parágrafo, vai falar muito sobre essa Revolução Francesa, tá? Foi quando o mundo, através da França, né, propriamente a França, dizendo aqui, eles se voltaram contra Deus. E a gente viu a miséria que foi a França durante alguns anos. Então, poucos anos ali deles tirando Deus da frente da nação, foi um caos. Então, essa história é muito bem detalhada nesse livro, O Grande Conflito. Então, se você não tem, adquira ele, ou você pode também pedir em qualquer igreja adventista que eles vão te fornecer. Mas, se você está longe de qualquer igreja, você também pode ver na internet, tá? Então, é só pesquisar aí no Google, O Grande Conflito, que você vai achar esse livro. E é espetacular, tá? É uma baita leitura. Vamos continuar aqui a nossa história. Então vamos agora para a parte de segunda-feira, que diz um começo difícil. Moisés sabia que desde o início a sua tarefa não seria fácil, mas ele não tinha noção da dimensão ou da proporção que essa função tomaria. Então vamos continuar a nossa leitura. Vamos lá para os versos 29 a 31 do capítulo 4, para a gente entender um pouco do contexto que a gente vai ver aqui nessa parte de segunda-feira, tá? Então você volta um pouquinho só. Nós estávamos em João, vamos lá para Êxodo novamente. Êxodo 4, versículos 29 a 31. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Vamos entender o que nós lemos aqui? Moisés e Arão mostraram as maravilhas que Deus mostrou a Moisés lá no Monte Sinai, no Monte Horebe. E aqui nós vimos que os anciãos eles ficaram muito fascinados com os milagres, porque eles viram que Deus visitou os israelitas e ainda mostraram a expectativa de serem libertos. Isso aumentou a felicidade deles em muito, porque eles até adoraram, né? Então imagina você sendo escravo por bastante tempo, e aí você tem aquela mentalidade que um dia você vai ser salvo. E agora apresenta esse momento está acontecendo. Você vê uma luz no fim do túnel. As expectativas estavam muito altas. E olha só o que diz aqui na nossa lição. Deus iria libertar os hebreus da escravidão. Então, imagina aí um projeto que você pode fazer para a igreja ou alguma coisa.
você vai com a expectativa lá em cima, vai dar certo, vamos fazer uma semana de evangelismo, vamos batizar muitas pessoas. E aí, olha só a sequência dos versos. Agora nós vamos entrar no capítulo 5 e vamos ler do verso 1 até o 21. Olha só, presta bem atenção nessa leitura que você vai ver a frustração desse povo. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que eu lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. E não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide a vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam: Por que não acabaste nem ontem nem hoje a vossa tarefa fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim aos teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: Estais ociosos. Por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então você conseguiu entender esse panorama que nós lemos aqui? Vamos tentar entender as duas situações. Moisés, sendo enviado por Deus para libertar o povo, ele achou que seria até uma tarefa rápida, né? E o povo de Moisés esperando a libertação, mas não, ainda piorou a situação, que foi o que eles falaram ali no verso 21, né? Que nos tornaram odiosos aos olhos dos egípcios. Então, imagina que tristeza, imagina que provação que Moisés passou nesse momento. Assim, além de lidar com os egípcios, Moisés e Arão também tiveram que lidar com a oposição do seu próprio povo. E aí, como que você reagiria nessa situação? O que você faria nessa situação? Nós temos a resposta, né? Nós sabemos que é simplesmente recorrer a Deus. Mas nas situações difíceis que nós passamos, nós parece que não conseguimos enxergar Deus na situação. Então, vocês viram que as situações que nós vimos ou nós lemos na Bíblia encaixam perfeitamente na nossa? Vocês podem notar que em qualquer dificuldade que nós passarmos, Deus sempre vai estar do nosso lado. Mas as dificuldades parecem que tampam a nossa visão de Deus. E isso não pode acontecer porque quando nós não conseguimos enxergar Deus, a tristeza vai tomar conta do nosso coração. E a preocupação também. Teve uma frase que eu li essa semana que vou levar para o resto da vida. E é uma frase muito interessante, que diz assim: a preocupação é o oposto da fé. Então, olha só que interessante, a preocupação é o oposto da fé. Se eu estou preocupado, é porque eu não estou tendo fé suficiente para confiar em Deus que Ele está dirigindo a minha situação. Então, isso é muito importante de você e eu pensarmos.
diariamente. Não esqueça dessa frase. A preocupação é o oposto da fé, tá? Vamos para a nossa parte de terça-feira e a nossa parte aqui vai dizer o eu divino. Então agora nós vamos continuar os versos que ficaram do capítulo 5, que é o 22 e o 23. Olha só o que diz. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então, aqui nós vimos claramente que Moisés ficou descontente com Deus. E ele foi justamente falar com Deus. Ele não foi falar com uma terceira pessoa, reclamar para uma terceira pessoa. Ele foi reclamar para Deus, tá? E nessas circunstâncias, nós entendemos que isso era compreensível. E você tem levado as suas situações para Deus? Eu gostaria de ler um texto com você, que não está aqui na lição, mas eu acho muito importante, que está lá em Filipenses 4, versículo 6, tá? É interessante que você tenha uma caneta nesse momento para que você anote esse verso, porque ele justamente nos ajuda nas situações difíceis, tá? Então, Filipenses 4, versículo 6. Olha só o que diz para nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, olha só o que esse verso está trazendo para nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, é interessante que quando a Bíblia fala disso, ela sabe que nós passaríamos por grandes aflições. Mas aqui está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu vou continuar lendo ele novamente. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, você pode pensar assim, poxa, mas Deus já não sabe tudo o que passa na minha vida? Eu preciso falar com Ele. É exatamente isso. Quanto mais nós falamos com Deus, mais nós vamos criando um relacionamento com Ele. E isso é vital para a nossa vida. Nós, sem Deus, Deus continua sendo Deus. Agora, nós sem Deus, meu amigo, é só miséria e morte, tá? Então, é importante que nós apresentemos para Deus as nossas situações. Aliás, todas as situações, você precisa apresentar diante de Deus, porque é como se você fosse com um problema para alguém. Você entrega o problema e Deus te entrega a paz que só Ele pode dar. Então, é vital para a sua vida espiritual que você tenha esse relacionamento com Deus, tá? Então, vamos continuar aqui, vamos ver a resposta de Deus, que está ali no capítulo 6, versículo 1 de Êxodo, tá? Então, vocês lembram que a gente acabou de ler que Moisés foi reclamar para Deus, né? E aí Deus tem uma resposta espetacular, e essa resposta de Deus é para mim e para você hoje, tá? É interessante que Deus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, essa resposta que ele deu para Moisés, você pode encaixar ela na sua vida. Olha só o que diz. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus, ele sempre tem em mente libertar o seu povo. Ele quer libertar eu e você do que a gente está passando. Então, se você tem qualquer problema, qualquer dificuldade, peça a Deus que Ele vai falar exatamente isso aqui para você. Você vai ver o que eu vou fazer. Então, olha só que importante. Nós precisamos, por isso, diariamente. E aqui eu vou ser muito repetitivo, porque nós precisamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, diariamente. Então, através do ano bíblico, através do Reavivados por Sua Palavra, é importante que nós, todo dia, separemos um tempo para estudar a Palavra de Deus. E é estudar, não é só ler aquela leitura batida de 1 minuto no capítulo e falar que pronto, leu, né? É importante que você leia com atenção, porque um verso pode se apresentar importante em várias ocasiões da sua vida. Às vezes você pensa que já conheceu ele na sua totalidade e aí você passa por outra situação que ele se encaixa perfeitamente. Então, por isso que é bom você ler todo dia, ok? Vamos então fazer uma leitura até o verso 8, ali do capítulo 6. Olha só o que diz. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam.
e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, eu vos livrarei da sua servidão. Eu vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Eu vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Em vez de apenas falar, Deus agiria agora poderosamente. E você pode continuar a leitura desse capítulo agora, ou na sequência aqui que nós formos ler, e você vai ver a grande e maravilhosa bênção que Deus foi na vida desse povo hebreu. E aí eu gostaria de te perguntar também, você consegue ver as manifestações de Deus na sua vida? Eu passei por uma experiência de enchente aos 13 anos de idade, que quase levou a minha vida, do meu pai e da minha mãe. E a gente viu em cada detalhe o poder de Deus nas nossas vidas, o livramento que Ele nos deu. Porque a gente foi arrastado na enchente, nós vimos cobra, nós vimos rato, nós vimos aranha, vimos uma infinidade de bichos que poderiam nos atacar naquele momento. E é uma história espetacular, que eu até posso trazer aqui como um depoimento, né, um testemunho com os meus pais, para que você veja o poder de Deus. E a gente muitas vezes fica só pensando que Deus se manifestou na época bíblica, né? Mas não, Ele se manifesta até hoje. Então, essa semana mesmo, se você olhar friamente para as situações que você passa, você pode ver Deus, às vezes num livramento de um acidente, né? Um acidente que ali não ocorreu porque você viu que Deus te ajudou nesse momento, e tantas outras coisas, uma enfermidade curada, né? Então a gente vê que Deus tem atuado nas nossas vidas, tá? Às vezes a gente não para prestar atenção, né? Vira tão corriqueiro, mas é importante que nós separemos um dia para analisar. Até no fim do dia é importante que você relembre as bênçãos de Deus na sua vida, anote elas, para quando você passar por dificuldades, você lembre tudo que Deus já fez por você, ok? Então, aqui nós vimos várias e várias formas que Deus falou que ia libertar eles. Falou que ia tirar eles do Egito, que ia salvar com mão forte, entre outras formas, né? Então, eu gostaria de ler aqui com você o seguinte, olha só o que diz. Observe a repetição do pronome eu. Deus estava dizendo, em outras palavras, eu sou o Senhor. Fiz determinadas coisas no passado e, portanto, vocês podem confiar que, no futuro, farei por vocês tudo o que prometi. Então, olha só que interessante. O mesmo Deus que a gente lê nessas histórias é o mesmo Deus que está presente na minha vida e na sua vida. Isso é muito fascinante de ver e de entender, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. A nossa bênção é que Deus não muda e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E isso é fantástico, né? Então, quantas promessas de livramento Deus prometeu e Ele promete até hoje? Então, como eu disse anteriormente, da mesma forma que Ele queria libertar esses egípcios, Ele quer libertar você hoje. E eu não sei o que você está passando, não sei qual é a dificuldade, mas Deus quer te libertar. O mesmo Deus que nós vimos aqui é o Deus que quer te ajudar. E Ele só está esperando você pedir. Porque diferente de Satanás, Deus não atua na nossa vida do modo que Ele quer. Ele gostaria de derramar muitas bênçãos na sua vida, mas Ele precisa de autorização. E até para as coisas boas, Deus precisa de autorização. Então, olha só que triste. Às vezes, a gente não é abençoado justamente porque a gente não pede as bênçãos de Deus. E isso é triste, porque Deus está ali com um presente para te dar, só que você não para um minuto para falar com Ele, né? Então, esse é o segredo da vida, é falar com Deus através da oração, ouvir a voz dEle através da palavra de Deus. Então, tudo isso vai recheando a nossa vida espiritual, tá? Então, pare nesse momento, pode parar esse vídeo, faça uma oração a Deus, converse Ele, tenha as suas súplicas perante Ele, né? Como nós vimos lá em Filipenses 4:6, ok? Vamos para a parte de quarta-feira? Não sei falar bem. Com certeza você já ouviu essa frase ou já falou essa frase, né? Quem que nunca ficou com medo de fazer uma apresentação na escola ou algo do tipo, né? Então vamos para a nossa Bíblia novamente, vamos ver a sequência dos versos 9 do capítulo 6 de Êxodo até o 13. Olha só o que diz. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo,
vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, pois como me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão, e lhes deu o mandamento para os filhos de Israel, e para o Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Os hebreus estavam tão desanimados pelo sofrimento que estava ocorrendo na vida deles que eles não conseguiam ouvir a voz de Moisés falando da garantia do livramento de Deus. Eles haviam esperado muito tempo por isso e as expectativas não se cumpriam. E olha só, por que seria diferente agora? Eles estavam perdendo as esperanças, o que deveria ter sido muito mais amargo, porque eles tinham acabado de ver o poder de Deus manifestado ali em Moisés e Arão. E novamente eu gostaria de perguntar para você, você já esteve numa situação assim? Você está vivendo uma situação assim? Se você está desanimado, para baixo, angustiado ou se sente abandonado por Deus, você pode abrir Salmos e procurar um capítulo que fala sobre a sua situação. Você vai ver que o salmista, ele viveu situações parecidas com a nossa, ou às vezes até a mesma situação que nós vivemos. Olha só o capítulo 3, o verso 1 que diz: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Olha só que interessante. Então, se você pesquisar aqui na Bíblia, você vai achar conforto para as situações que você vive. Por isso que eu vou falar novamente, eu vou ser muito incisivo nisso, porque nós precisamos estudar a palavra de Deus. As frustrações do dia a dia, o desânimo, tudo eles podem ser banidos da nossa vida através da palavra de Deus. Quando você pede para Deus paz de espírito, olha, Ele te dá. E isso eu tenho vivido ultimamente também. Então é importante. Esse é um conselho muito bom que nós precisamos ler a palavra de Deus diariamente. E eu gostaria de ler um último texto para nós finalizarmos essa parte de quarta-feira, que está lá em Mateus 28, versículo 20. É um texto sensacional para que você leia todo dia antes de ir para o seu dia, tá? Então, aquela promessa que você carrega o dia inteiro, tá? Então, Mateus 28, que é o último capítulo de Mateus, versículo 20, tá? Olha só o que diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meu amigo, Jesus que prometeu isso daqui, está comigo e com você nesse momento. Ele está aí do seu lado, a gente só não pode ver, porque Deus, ele tem que ser justo. Se nós pudéssemos ver os nossos anjos, nós também poderíamos ver os anjos de Satanás. Então, se a gente visse eles, a gente não ia querer nem sair de casa. Então, graças a Deus que Deus é justo, né? Então, a gente, infelizmente, não pode ver por enquanto. Então, por isso que a gente precisa se preparar todo dia para muito em breve estar com Ele nas mansões celestiais, ok? Vamos então para a nossa parte de quinta-feira que diz Moisés como Deus sobre o faraó. Vamos entender um pouquinho mais desse texto? Vamos lá para Êxodo novamente, capítulo 6, né, que a gente está vendo uma continuação, e os versículos 28 a 30, tá? Então, Êxodo, capítulo 6, dos versículos 28 a 30. E nós também vamos dar início aí no capítulo 7, tá? Nós vamos ler até o versículo 7. Olha só o que diz. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão 83, quando falaram a Faraó. Deus se apresentou a Moisés como Iavé, o que significa que ele é o Deus pessoal, olha só, e próximo do seu povo. O Deus que entrou em aliança com o seu povo. Isso é muito espetacular, um Deus pessoal. Imagina, você às vezes quer falar com uma autoridade na sua cidade ou até mesmo do governo,
Só que é muito difícil você falar com essa pessoa. Você tem que ver a agenda, tem que marcar uma audiência lá para longe, né? Porque às vezes as pessoas não têm data perto. E com Deus é muito diferente. Deus, se você fechar o olho agora ou até em pensamento falar com Ele, Ele vai falar com você. Olha só que surpreendente, né? Então Deus é um Deus pessoal e isso é uma garantia para nós. Se você acompanhar aí na sua lição, você vai ver que a terceira palavra do segundo parágrafo diz assim, imanente, esse Deus imanente. Você sabe o que é imanente ou a imanência de Deus? Se você não sabe, pesquise essa palavra que é um atributo de Deus que é muito interessante, tá? Olha só, esse Deus imanente, como diz aqui a lição, que está presente conosco, ordenou novamente a Moisés que falasse com Faraó. Mas com falta de confiança, como nós vimos ali no verso 30, Moisés falou novamente, como é que Faraó vai me ouvir? Lembrando que o povo dele já não queria ouvir ele, né? Os egípcios não estavam nem aí. Imagina falar com o Faraó. Aqui vemos não apenas a humildade de Moisés, mas vimos também que ele queria fugir dessa tarefa que até então não tinha sido bem sucedida. Mas em sua misericórdia, Deus providenciou para Moisés quem? Arão, o irmão dele. Ali no capítulo 7, versículo 1, nós lemos que Moisés ia ser para Faraó Deus e Arão seria o profeta de Moisés. Esse relato apresenta uma excelente definição do que é um profeta, um porta-voz de Deus, que transmite e interpreta sua palavra ao povo. Assim como Moisés falou a Arão, que então anunciou ao faraó, Deus se comunica com um profeta, que proclama seus ensinamentos ao povo. Isso pode ocorrer pessoalmente, de viva voz, ou, como era mais frequente, o profeta recebia a mensagem e registrava por escrito. Deus também advertiu a Moisés que os encontros com Faraó seriam tensos e prolongados. E isso nós podemos ver lá no capítulo 4, versículo 21 e o capítulo 7, versículo 3 também. Deus falou que o resultado disso tudo seria positivo. E nós lemos ali no verso 5 que ele diz, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então, em meio a todo esse caos, Deus seria glorificado. Talvez você não lembre essa história, talvez você lembre, mas se você não lembra, por isso que eu falo, se inscreve no canal, porque nós vamos passar com detalhes essas histórias. Então é importante que você esteja aqui para nós revisarmos essas histórias e tirarmos todas as lições que nós precisamos para a nossa vida, tá? Vamos então para a nossa última parte, que é a nossa parte de sexta-feira, que é o nosso estudo adicional. Olha, o estudo adicional dessa semana eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Essa lição minha aqui, ela tem atrás o comentário de Ellen White. Então, eu estava lendo aqui atrás e achei muito interessante e muito pertinente um parágrafo que vem aqui no comentário, tá? Então, eu vou pedir licença para você para ler esse comentário, tá? Você vai achar fascinante também, como eu achei, com certeza. Mas comenta aqui embaixo o que você está achando dessa lição, tá? Um ponto da virada, uma frase que te pegou desprevenido e mudou a tua vida. Então é importante que a gente compartilhe, tá? Não fica só para você. Compartilhe as informações legais que você tirou dessa lição também. Alguma coisa que você sempre pensou que era de um jeito e lendo agora você viu que é de outro jeito. E é importante nós compartilharmos essas histórias, os milagres de Deus, talvez também um milagre que Deus tenha operado na sua vida essa semana. Comenta aqui que vai ser muito legal de ler, tá? Olha só o que esse parágrafo diz. Os que têm a impressão de que seu trabalho não é apreciado e que desejam uma posição de maior responsabilidade, considerem, porque não é do Oriente e não é do Ocidente nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um ele humilha e a outro ele exalta. Cada pessoa tem seu lugar no plano eterno do céu. Ocuparmos esse lugar depende de nossa fidelidade em cooperar com Deus. Muitas pessoas têm o desejo de grandeza, de aparecer, de ser o centro das atenções, mas quando a pessoa tem esse desejo, Deus não pode habitar nela, não pode usar ela como ferramenta. Então, olha só que interessante, esse texto é muito esclarecedor e muito aconselhável. Então, se você tem algum desejo de grandeza, releia esse texto aqui, veja novamente que ele é muito interessante para as nossas vidas. Deus só pôde operar por Moisés porque ele tinha essa humildade de espírito, ele tinha esse senso de incapacidade, e aí Deus capacitou ele. Ele deixou ser operado por Deus. E nós, será que deixamos o Espírito Santo conduzir as nossas vidas? Isso é muito importante de nós pensarmos. Então, eu fico por aqui, te espero na semana que vem e até mais.